E aí pessoal, Tio Melo TV, vamos que vamos com o inglês hoje. Simbora! Então, hoje a gente vai com o Simple Present. Como ficou bonito o quadro. Vamos lá, Simple Present. O Simple Present, ou presente simples, é um tempo verbal utilizado para indicar as ações habituais que ocorrem no seu presente, no seu dia a dia. Então se liga nisso aí. E ele vai expressar muitas coisas, tá certo? Ele vai expressar uma ação habitual, ele também é aquilo que a gente costuma fazer sempre, tá certo? Ele é uma verdade universal, ele serve de muita coisa, tá bom? Então, por exemplo, I always leave home at 7 o'clock, certo? Eu sempre saio de casa às 7 horas. Mentira, porque eu saio cedo pra caramba, eu saio de 6 horas da manhã no máximo. Ou uma verdade universal, babies cry, bebês choram. Isso é uma verdade universal, certo? Dogs bark, cachorros latem. Alguns tentam latir e outros só fazem um barulho muito estranho, tá bom? Então, vocês já frisaram a atenção nisso aí. Por quê? Porque ele sempre vai ser uma ação habitual, aquilo que a gente costuma sempre fazer, uma verdade universal. Isso é primordial dele, tá bom? Então, como é que ele vai se formar? Os verbos no Simple Present são utilizados como os verbos no infinitivo, porém sem a partícula to. Então, to have, to fly, a gente não vai utilizar o to, tá certo? Vamos lá, forma negativa. A forma negativa do verbo, a gente vai utilizar quem? O do. E ele é utilizado como auxiliar. Aí a gente forma com sujeito, verbo auxiliar, o not, o verbo principal e o complemento. Tem uma formulazinha de bolo, tem uma receitazinha para alinhar toda a frase e fazer ela funcionar. Aqui tem um exemplo. Vamos frisar no exemplo. Se liga no exemplo. Então, exemplo. I don't live in Brazil. Eu não vivo no Brasil. He doesn't like it. Ele não gosta disso. Então, I don't live in Brazil. Vamos separar. Quem é o sujeito? I. Quem é o verbo auxiliar? Do. E o not? Tá abreviado ali, aí ficou don't. Tá certo? Se você quiser, I do not live in Brazil. Tá errado? Não tá errado, tá certo. Você pode até utilizar. Eu, preferencialmente, utilizo dessa forma. He doesn't like it. Ele não gosta disso. Quando a gente vai utilizar aqui, aí fica does not like it. Tá certo? Então, presta atenção nessa fórmula muito tranquila. I, sujeito, verbo auxiliar do, o not, live, que é o verbo principal, in, no, Brasil, Brasil. Mais fácil do que você imagina, hein? Então, forma interrogativa. A forma interrogativa, ela vai ser utilizada da mesma maneira que na forma interrogativa. O verbo do é utilizado como auxiliar. Porém, vai mudar a maneira como ela se organiza. Por quê? Porque o verbo auxiliar vem para frente do sujeito. Vê só a mudança que teve. Então, o verbo auxiliar mudou com o sujeito. Aí a gente segue com o verbo principal e segue com o complemento. Exemplo. Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Olha só. Do you live in Brazil? Tá vendo que o do veio para frente? Live in Brazil. Does he like it? Ele gosta disso? Lembrando que isso é uma pergunta. Seguindo. Com uma forma afirmativa, geralmente as pessoas dizem, não, a gente começa com afirmativa, negativa e depois interrogativa. A importância aqui é que a gente vai chegar no ponto sempre certo, tá bom? Não importando tanto a ordem. Mas vamos lá, na forma afirmativa, the affirmative form, é utilizada nas frases afirmativas, sendo que sua formação sempre é sujeito, o verbo principal, complemento. Você pode notar que para cada forma tem uma linha contínua. Lembrando que a negativa e a afirmativa elas são bem parecidas. Então, olha o exemplo. I live in Brazil. Eu vivo no Brasil. I, sujeito, live, verbo principal, que não tem o to.
and no Brasil, que é o complemento, tá certo? Então se liga nisso aí. E a forma negativa e interrogativa. E quando tu tá fazendo uma pergunta e negando ao mesmo tempo, como é que a gente faz? Deixa eu dar um zoomzinho massa aqui pra gente ver tudo direitinho, porque todo mundo aqui, na minha concepção, é cego que nem eu. Então, presta atenção. Para formar uma oração interrogativo-negativa, já no Simple Present, a gente vai utilizar o do ou does antes do sujeito e coloque-se o not após o sujeito. Então, do you not have a dog? Don't you have a dog? Você não tem um cachorro? Presta atenção. Do you, o do veio para frente, o you, que é o sujeito, not, tá certo? Have a dog, ó, que é o complemento. Presta atenção nisso, tá certo? Outra, does she not like rice and bean? O doesn't she like rice and bean? Ela não gosta de arroz e feijão, viu? Que o does e o do vem para frente, vem o sujeito, coloca-se o not após, tá bom? Bem tranquilão. Umas regrinhas muito básicas agora para a gente entender até, às vezes, como vai funcionar o plural, como vai se organizar os verbos, tá bom? Então, regra para quando os pronomes forem he, she, it, são bem simples. Você se acostuma com ela rapidão. Então, de modo geral, a maioria dos verbos que vai o quê? Receber um S no final dela. Por exemplo, sing, sing. Cantar, sings. Read, reads. Run, runs. Write, writes. Sem estresse nenhum. Seguindo as regras. Mas, se o verbo terminar com as letras O, S, SH, CH, X ou Z, a gente já vai acrescentar o quê? O ES, tá certo? A gente tem um do, que vai se transformar no do's, miss, misses, watch, watches, fix, fixes, bus, buses. Agora você entendeu por que o do continuou sendo do quando eu estava falando na primeira pessoa. Até Bellatriz Lestrange aqui, a gata, veio participar do vídeo. Ó, que coisinha fofa. Tá aqui querendo gravar e aparecer. Então, a gente tem, quando vai com recheete, o do ficou do's, mas isso é por questão de regra. Se liga nisso aí. Mais regrinhas aqui. Deixa eu dar um zoom maroto. Bellatriz hoje está inspirada. Então, caso o verbo vá terminar numa sequência de consoante e Y, a gente deve jogar o coitado do Y fora, vai isolar, você vai fazer que nem aquele ex-chato, aquela ex-chata e meter o pé para longe. E vai substituir ele por um IES. Por exemplo, try, tries, reply, replies. E aqueles que terminam com vogal Y, permanece a regra geral. Ou seja, a gente acrescenta o S. Por exemplo, stay, stays, play, plays. Tá certo? Presta atenção, lembra disso. Regra marota. E o nosso querido to be, ou o nosso querido Toby da Akatsuki. Quem entendeu a referência é bom, quem não entendeu, Naruto é mó massa de assistir, hein? Então, seguindo a vida, o verbo to be é o ponto de partida para que a gente aprenda a gramática da língua inglesa, tá certo? Onde a gente vai possuir dois significados distintos para o português, que é o ser e que é o estar. Então, seguindo com o uso dele no Simple Present, tá bom? Olha só, eu montei uma tabela, ela ficou minúscula, mas eu vou dar um zoom para vocês, porque aqui tem zoom à vontade. Não é o Galaxy S20 Ultra, mas tem zoom à vontade, tá bom? Então, Bellatriz estava muito afim de vir aqui para aparecer na câmera e quase que ia derrubando ela ali. Então, o verbo to be no Simple Present se conjuga am, is e o nosso querido are, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui na tabela. Deixa eu dar um zoom. Vem cá, tabela do meu coração. Olha só como ficou legal. Vê só. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Isso aí é uma forma sem contração. Como assim uma forma sem contração? Ela não está abreviada.
Ela está completinha, ela está bonitinha, bem completa. Com uma forma contraída, a gente vai colocar o I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. Tá certo? A tradução tá aqui do lado. Nos próximos eu acredito que eu vou colocar a tradução em tudo, tá bom? Olha um exemplo legal aqui embaixo. Se liga. Com os pronomes pessoais. She's a student. Ela é uma estudante. Lembrando que o us é um verbo de ligação. Tá certo? Então, seguindo. Forma negativa. Tá bom? Deixa eu dar aqui um zoom maroto. A gente vai acrescentar naquela mesma tabela o not, pós tudo. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Isso aqui é a forma sem contração. E na forma contraída, porque a primeira pessoa não tem. Regrinha, não tem, tá certo? Então a gente segue da segunda pessoa em diante. Então, you aren't, hasn't, shouldn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, tá certo? E a tradução segue aqui do lado. Então, se você quer anotar, quer fazer alguma coisa, então dá uma pausinha aí e faz a tua anotação. Tem exemplo aqui embaixo, tá certo? Exemplo. I'm not your teacher. Eu não sou seu professor, eu não sou sua professora, mas eu sou. Eu sou seu professor, sou sua professora. Nossa, eu sou seu professor, tá certo? Então, se liga aí, presta atenção nisso aí, tá bom? Bellatrix vai ser a tua professora, ela não vai ser tão malvada quanto a Bellatrix Lestrange do filme de Harry Potter. Então, seguindo. Então, a forma interrogativa, a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter. Deixa eu dar um zoom aqui. E não tem forma abreviada. Sem contração. Am I? Are you? It's he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, presta atenção que a tradução tá aqui do lado também, tá bom? Exemplinho maroto aqui embaixo. Seguindo. Is she at home? Ela está em casa. Is she a journalist? Ela é uma jornalista. Veja que a gente inverteu tudo bem bonitinho aqui. Tá bom? E a gente tem umas respostas bem curtinhas para fazer as coisas bem bonitinhas. Ó. As respostas curtas em inglês, que são as short answer, variam de acordo com a sua pergunta. Am I? Yes, I am. Not, I'm not. Are you? Yes, you are. No, you aren't. Então, vocês prestem atenção que a tabela está toda aqui, é bem bonitinha. Aqui a gente tem a pergunta e aqui a gente tem a resposta afirmando e aqui a gente tem a resposta negando. Vamos lá para um exemplo muito massa. Pergunta, is she at home? Ela está em casa? Como é que a gente poderia responder? Yes. Yes, she is. Sim, ela está. Ou, is she at home? No, she isn't. Não, ela não tá. Tá bom? E aqui tem uns exercícios muito massinha, muito legal. Então, vê só. Vou te dar 2 segundos para responder. Então, a gente assinala a alternativa correta para o verbo auxiliar no simple present. She doesn't anymore. 1, 2. Qual seria a resposta correta? Alternativa B. Run. Por quê? To run a gente não utiliza o to. Running, isso aí já é os present continuous. Run, né, não rola. Próxima. Qual das alternativas a seguir apresenta a forma negativa da frase? We go to school every morning. Essa aqui eu vou te dar 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. Tarará. A resposta é a letra D. Então, we doesn't go, né? We not go to school, no. We don't go to school every morning. Olha como ficou bem mais organizado. Olha só, tá bom? Então presta atenção nisso.
E mais uma pergunta: qual das frases está escrita corretamente na forma interrogativa? Se liga, dá aquela lida marota, 5 segundos. Olha só, eu disse que isso aqui ia cair e quase que ia caindo. Então, do you want to hang out with me? Do you like to dance? Is what your name? She's already know that is problem. Então, presta atenção aí. E aí, qual foi a resposta? Correta, letra A. Então, isso aí é muito tranquilo. Vocês viram que não tem problema nenhum para entender esse tempo verbal, tá certo? Então, beijo do tio. Com todos os acidentes, gatos e tudo mais que acontecer, eu espero que tenham gostado. Então, se vocês gostaram, manda aí pra galera. Tamo junto e até a próxima.